até amanhã. Num primeiro momento, quando todos assistimos com surpresa à invasão da Ucrânia por parte da Rússia, houve de facto uma grande união em torno de um país que estava a ser invadido. Agora, neste Conselho Europeu, passados mais de 3 meses, já vamos entrar no 4º mês de guerra, a que é que vamos assistir nesta reunião dos 27? Essa união já não deverá existir, pelo menos da forma como existia há 3 meses. Eu acho que esse é talvez o sinal mais relevante desta reunião que estamos a assistir hoje e amanhã, é que começam a surgir os sinais de divisão. Aliás, quando o Viktor Orbán entra no Conselho, vira-se para os jornalistas e diz: venho para a luta, quase como se fosse para um terreno de batalha. Isso faz-nos lembrar... Há aqui uma alteração muito interessante e profunda do funcionamento da União Europeia, porque nós estávamos a assistir, até o início da guerra, estávamos a assistir a um movimento de grande desagregação dentro da União Europeia, designadamente o chamado Grupo de Visegrado, que se estava progressivamente a afastar de Bruxelas e que estava até a desafiar o Estado de Direito em Bruxelas e desafiando o primado do direito da União Europeia. Portanto, ali há alguma atitude de desafio. A guerra... Um dos poucos efeitos positivos que a guerra trouxe para a União Europeia foi o de uma grande união. Nós assistimos logo no primeiro momento a uma grande união dos Estados-membros da União Europeia em torno da ajuda à Ucrânia e da condenação à Rússia. E mesmo aqueles países como a Hungria, a Polónia, que estavam ali na fronteira e que estavam entre os que começavam a afastar-se da União Europeia, tocaram a rebate e uniram-se. Agora estamos no 6º pacote de sanções à Rússia e começam as divisões a voltar a aparecer. E eu penso que esse é o grande sinal que nós temos aqui e que temos que olhar com muita preocupação. Mas também não é surpresa que esse grande sinal venha sobretudo da Hungria. Não, é natural que a Hungria seja o primeiro, mas também é natural que outros sigam. Porque já no passado assim foi. A Hungria acabou por ser o primeiro e outros seguiram. Portanto, eu penso que é preciso olhar com alguma preocupação. Apesar de tudo, eu não creio, claro que há alguma proximidade entre Viktor Orbán e Vladimir Putin, isso é evidente, mas eu não creio que este sinal seja um sinal de aproximação da Hungria à Rússia ou de qualquer tipo de entendimento entre a Hungria e a Rússia. O que eu acho que está aqui em causa, e é por isso que é preocupante e se vai alastrar a outros países, o que está aqui em causa são países a tentar maximizar a sua posição e ter cuidado e proteção com a sua economia interna e com os seus interesses internos. E é essa conciliação de interesses que é preciso aqui acautelar para essa divisão não surgir. Por exemplo, é evidente que Portugal e a Hungria estão em posições muito distintas no que diz respeito à dependência do petróleo russo. Portugal, felizmente, por várias razões, acabou por ter uma muito maior independência em relação ao petróleo russo. Não é o caso da Hungria, não é o caso da Alemanha. E, portanto, há aqui situações que são diferentes. É preciso cautelar estes vários interesses e chegar a uma posição conjunta, sem esquecer que os líderes políticos têm que ter um sentido de responsabilidade e não podem pensar apenas no seu capital político próprio e na capitalização da sua imagem junto dos seus países. Porque o que está aqui em causa, e um aspecto que eu acho que é importante é pensar o que é que pode resultar daqui, não é? Qual é o passo seguinte. O que está aqui em causa é, em larga medida, o enfraquecimento da capacidade russa e do esforço de guerra russo. Ursula von der Leyen, desde o princípio, diz isso. O grande objetivo das sanções é destruir a capacidade económica russa. No fundo, se quiser, é o paralelo daquilo que nós estamos a fazer em termos militares, não é? Esta ideia de fornecer armas à Ucrânia é enfraquecer o capital militar russo, é permitir à Ucrânia ter capacidade militar para enfraquecer a entrada militar russa. Há um outro vetor da guerra importantíssimo, que é o vetor económico, e é enfraquecer a capacidade económica russa. Ora, isso só se faz com sanções económicas eficazes. Elas não têm que ser pesadas, elas têm que ser eficazes, elas têm de facto que enfraquecer a capacidade económica russa. Ora, quando nós temos a Rússia a continuar a vender petróleo a uma parte importante da Europa, é evidente que nós estamos a fechar por um lado e a abrir por outro. O esforço, a capacidade económica russa mantém-se muito ativa porque tem esta capacidade de continuar a vender. É verdade que depois deixou de vender em moeda estrangeira, mas há aqui ainda uma capacidade que está em aberto e, portanto, é esse esforço que aqui é importante fazer. Hoje, uma parte da negociação está dirigida à criação de exceções, por exemplo, à possibilidade de os gasodutos continuarem abertos e continuarem a fornecer a Hungria. E isso será suficiente para conseguir esse consenso que até agora não foi possível? Talvez seja, eu não sei se depois é eficaz no plano. Nós já vamos no 6º
no 6º pacote. Não sei quantos mais serão precisos para sermos eficazes. E já agora, até tendo em conta o que o Germano disse, há aqui uma diferença muito grande, é que os Estados Unidos falam a uma voz e a Europa não fala a uma voz. Nós assistimos aqui a declarações desesperadas dos líderes europeus a tentarem sair de algum consenso, enquanto os Estados Unidos, de forma muito articulada, e não estou só a dizer porque é um sistema federal, é porque o próprio sistema bipartidário tem estado a permitir, sem prejuízo das dificuldades enormes que Biden tem sofrido, mas tem estado a permitir que os Estados Unidos falem uma voz. E a Europa não consegue falar a uma voz, nem sequer para se entender sobre as sanções. Por exemplo, talvez fosse mais interessante assegurar ao Sr. Orbán que ele tem independência energética por outra via e haver uma maior solidariedade europeia a fazer chegar a independência energética à Hungria do que estar a abrir exceções para a Rússia, porque no fundo isso é perpetuar o canal russo e é perpetuar o financiamento do esforço de guerra russo. Depois eu não sei se o Sr. Orbán aceitava uma solução destas, mas pelo menos era propor-lhe, não é? Era apresentar-lhe uma solução em que... Porque ele no fundo o que diz quando entra é: eu aceito tudo aquilo que não ponha em causa os interesses da Hungria. Portanto, desde que a independência energética húngara estivesse garantida, a sustentabilidade do sistema energético húngaro estivesse... As sanções à Rússia não eram o problema? Não me parece. Pelo menos ele, para ser coerente, teria que aceitar, não é? Germano, é, no teu entender, realista pensar que entre o dia de hoje e amanhã vai haver consenso para um embargo total ao petróleo da Rússia? Total não. Eu acho, como há bocado dizia a Presidente Metsola, pelo menos alguma coisa até amanhã, e acho que a grande data será a Cimeira Europeia do final de junho, 23-24. Será um final de junho muito forte com essa Cimeira Europeia 23-24 e depois a Cimeira da NATO em Madrid, 29-30. Estava há bocado a ouvir a interessante explicação do Gonçalo e lembrar-me, de algum modo, a Hungria está a fazer o papel na União Europeia que a Turquia está a fazer na NATO. Ou seja, isso acaba por ser também, de algum modo, claro que são travões, mas a prova da força da posição europeia e da NATO nesta questão, porque Estados-membros internos não alinhados previamente percebem aqui uma oportunidade de como, de facto, é tão forte a vontade do ponto final ser isolar a Rússia, que estão a tentar aqui um ganho nesse aspecto. Depois também é a prova que a Rússia, ao contrário do que proclama, está de facto a sentir as sanções, porque está a fazer tudo para negociar algum tipo de levantamento de sanções, com o bloqueio do Mar Negro. Fê-lo esta tarde o presidente russo com Erdogan, como há pouco explicaste, o presidente russo praticamente ofereceu algum tipo de navegação no Mar Negro a Turco, de um levantamento de sanções e também de venda de cereais à Turquia com uma espécie de via verde, com também levantamento de sanções. Faz Vladimir Putin hoje uma renovação com a Sérvia, e não por acaso com a Sérvia, um país que quer entrar na União Europeia desde 2009, que certamente não está a achar piada nenhuma à tentativa de aceleração da questão ucraniana, e portanto a Rússia a tentar voltar a pôr aqui a Sérvia mais no seu flanco, e renova com a Sérvia o contrato também de gás, e ao mesmo tempo anuncia que corta com os Países Baixos. E portanto a questão está um pouco aí. E também é preciso explicar, também na sequência do que o Gonçalo estava a explicar, que eu acho que há aqui um contraponto da parte da União Europeia, e eu acho que esse é o ponto mais importante que eu quero ver saído de Bruxelas, que é uma força da União Europeia. Eu acho que a posição, neste momento, Marisa, da União Europeia em relação à Ucrânia é ser um ator forte, se não mesmo principal, na reconstrução da Ucrânia. Porque sabemos que não será do ponto de vista militar, não terá condições em tempo útil para isso. Mas este é o tempo para começar a pensar Eu acho nisso? que é. Porque, repara, a questão nós não sabemos quando é que a guerra vai durar, sabemos que há de durar mais algum tempo. Não acredito também, sinceramente, que com esta intensidade muito mais tempo, possivelmente um conflito congelado, sem o vencedor nem vencido, como estava a acontecer no Donbass e noutras coisas, os russos são peritos nisso. E aí pode durar anos, mas não com esta intensidade. Com esta intensidade não seria viável? Não, nenhum dos pontos quer isso. E perante isso, portanto sabemos que a Europa não vai ser um player fundamental militar, é simbólico, é nas idas a Kiev, vindo hoje a nova chefe da diplomacia francesa, mas quem está a armar a Ucrânia são os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá, e agora mais recentemente, pontualmente, o Duque de Ramstein, alguns países europeus com as coisas concretas que têm, Dinamarca, Noruega, mas são coisas pontuais. A União Europeia tem que fazer uma espécie de plano Marshall europeu de reconstrução da Ucrânia, e é isso que já há algum tempo está a ser agizado e tem que ser pensado aqui também por estes dias. E nesse sentido também eu acho que esse papel da União Europeia tem que ser muito claro, e é o ponto que também nesse sentido a Presidente von der Leyen quer mostrar, na minha opinião,
dois dos discursos não muito lembrados e duas posições importantes desde o início da guerra são da Presidente von der Leyen. Um no dia 9 de maio, dia da Europa, e que foi também o dia da vitória de Putin, quando ela faz bem o contraponto a dizer nós aqui somos democracias e estamos e nascemos perante um projeto depois de uma tragédia, foi a Segunda Guerra Mundial, e assim florescemos, enquanto a Rússia é uma espécie de força bruta. E em Davos, ao dizer muito concretamente, o que a Rússia nos mostrou aqui é que deixou de ser confiável, nós precisamos de cadeias de fornecimento confiáveis. E nesse sentido, essas cadeias de fornecimento alimentar, combustíveis fósseis, a Europa percebe que tem que deixar de depender da Rússia, mas também sabe que não vai ser tão rapidamente que assim poderá fazê-lo. E perante esse problema e a falta de capacidade militar, o sinal que a Europa tem que dar para perceber que ali tem a porta de entrada do novo quadro de segurança europeu tem que ser uma democracia e não uma espécie de protetorado da Rússia que saia desta guerra, a Europa tem que participar nesse esforço porque é, sem dúvida, a grande história dos próximos anos será a reconstrução da Ucrânia. Gonçalo, há pouco, voltando à conversa de tal desunião que agora começa a ser um bocadinho mais visível em torno deste conflito, há pouco falávamos de que há países que começam agora a olhar um bocadinho mais para eles próprios e a puxar pelos seus próprios interesses, com a Hungria à cabeça. E dizia agora outros países podem seguir. Que outros países é que estão na linha para fazer o mesmo? Há países, desde logo todo o grupo de Visegrado estava muito nessa linha. E depois, há um aspecto que me preocupa. Há aqui duas consequências grandes que a guerra vai trazer para a Europa. Por um lado, consequências económicas, no plano, desde logo, a inflação que já se faz sentir, no plano do preço dos combustíveis, e também há consequências humanitárias, porque a Europa está a receber 6 milhões de refugiados neste instante. E os países vizinhos, que eram precisamente aqueles que antes da guerra estavam num processo de afastamento, são aqueles que são mais visados por estas consequências, tanto económicas como humanitárias e políticas, porque estão, de facto, na linha da frente. São os que estão com fronteira direta para a Ucrânia a receber as pessoas. E com a Polónia à cabeça. E com a Polónia à cabeça nesse aspecto. Ora bem, eu não quero questionar e não questiono a solidariedade que estes países mostraram até aqui, sem restrições, e a Polónia tem-no mostrado também de forma muito clara, com fronteiras abertas, recebendo as pessoas. Mas é natural, e aqui não só a Polónia, muitos outros países, é natural que possa haver alguma saturação por parte das opiniões públicas das pessoas, quer porque sentem no bolso as consequências económicas, quer porque sentem à sua volta... Mas em que é que se refletiria essa saturação da opinião pública? Numa certa afastamento e divisão, porque repara, o que nós temos agora é um unanimismo em relação ao apoio à Ucrânia. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que há uma obrigação dos líderes políticos de anteciparem essas reações e de prepararem o terreno, de prepararem as suas decisões para que essa unanimidade à volta destas decisões possa não se manter por muito tempo e possa começar a haver alguma cisão por parte dos países, das opiniões públicas, porque depois os líderes políticos também vão seguir naturalmente as suas opiniões públicas. Não é por acaso que Macron... apesar de ser um grande apoiante da Ucrânia e de estar desde a primeira hora na linha da frente, já não é tão entusiasta quanto à adesão da Ucrânia à União Europeia, pelo menos quanto aos timings em que isso pode suceder. Porque depois também há interesses internos, designadamente económicos, que têm jogos que se vão jogar com esta entrada. E, portanto, é natural que os líderes políticos e que os países comecem a cindir-se, esta base de apoio comece a erudir-se em função do passar do tempo e dos efeitos que vão sendo sentidos. E, portanto, é muito importante, não estou de maneira nenhuma a defender que nós devamos ter uma atitude diferente perante o apoio à Ucrânia, muito pelo contrário, eu acho que é importante a antecipação desses cenários para nós continuarmos a manter este apoio e para evitar novas decisões. Exatamente. É um jogo de equilíbrio e de interesses que é muito difícil de conseguir. Gonçalo Germano, muito obrigado.